primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite de participar dessa live. E a gente vai tirar dúvidas ao vivo aqui das pessoas, certo? Vamos sim. Eu Então, que agradeço, viu, Renata, por ter essa oportunidade de participar com você da live, né? E compartilhar aqui conhecimentos e promover aí rejuvenescimento para todo mundo. isso. E é importante a gente falar, porque assim, às vezes as pessoas pensam assim, ela é fonoaudióloga, ela não vai querer chamar outras pessoas para conversar, para não ter concorrência, nada disso. A gente está aqui, todo o atendimento, né, todo o trabalho multidisciplinar, ele agrega, né, muito nos resultados das pessoas. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, gente, Sim. a Gabriela, ela é fisioterapeuta, graduada pela Universidade Estadual de Goiás. Ela é especialista em dermatofuncional e tem especialização também em pós-cirurgias plásticas e pós-parto. E ela é sócia-gestora do Espaço OR, que é um espaço que tem tratamento estético tanto facial como corporal aqui em Goiânia, que eu sou de Goiânia, para quem não sabe, né? Gente, então a gente vai fazer assim, eu vou conversar aqui com a Gabriela e vou tirar os comentários, tá? Para não atrapalhar aqui, para as pessoas verem o rosto dela. E depois eu vou, no final, eu abro para vocês fazerem perguntas. Então, se tiver alguma perguntinha na hora que estiver conversando, anota para vocês fazerem a hora que eu for abrir os comentários, tá? Porque senão atrapalha os comentários aqui subindo. E quero pedir para vocês, né, que a gente vai começar a live aqui, nós somos pontuais. Se você souber de alguém, um amigo, uma tia, um primo, um marido, que tem interesse nesse assunto, compartilha aí a live com eles. É só clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, do lado direito aí do seu celular, e você encaminha para os seus amigos para participar aqui com a gente ao vivo e tirar as dúvidas, tá? Vou desativar os comentários. Então, vamos lá. Seguinte, vamos falar um pouco aqui, Gabriela, sobre as peles maduras. Porque as pessoas que estão aqui são pessoas tem mais novas, mas normalmente é de 40 para cima, né? E a gente sabe que a partir dos 25 anos a gente já diminui a produção de colágeno, pele fica menos elástica. Então, além de fazer cair tudo, né? Ela marca mais a pele, porque o movimento repetitivo do músculo ela vai marcar. E depois dos 40, gente, isso aí vai piorando cada vez mais, é que vai intensificar. Então, aqui eu sempre ensino, né, para as pessoas exercícios e massagens faciais. Só que uma coisa que eu falo sempre, não adianta você cuidar do músculo e a sua pele não estar bem tratada, porque a gente não vai ver esse resultado. O músculo, ele está inserido, né, uma parte dele na pele. Então, você fica fazendo movimentos, massagem, exercício, mas se a sua pele estiver maltratada, por mais que esse músculo foi trabalhado, a gente gerou uma contração nele, né? Levantou um pouquinho mais, mas quando a pele está muito desidratada, muito maltratada, com pouca elasticidade, ela não vai aparecer tanto essa evolução. E aí, eu te convidei aqui para a gente falar sobre os procedimentos estéticos, que eu também não sei, esses que são feitos por outros profissionais, porque a fonoaudiologia ela não trabalha com nada invasivo, a gente não trabalha com agulha, a gente não trabalha com nenhum procedimento mais invasivo, né? Então, o que a fono faz? Ela vai trabalhar com massagem, exercícios, adequação das funções, a gente tira os hábitos, e aí a gente tem alguns acessórios, né, que a gente atribui. Então, uso do laser terapêutico, uso da bandagem elástica, eletroestimulação. Mas não esses procedimentos que tem um monte aí na moda, né? Que pipoca aqui nas redes sociais e as pessoas ficam doidas para saber se dão resultado ou não. E é isso que você vai contar pra gente. Então, primeiro, pensando em pele madura, Gabriela, para essa flacidez do rosto, né? Porque já perdeu essa elasticidade para produção de colágeno. O que tem hoje aí no mercado que você acha que tem um resultado bom? Me fala o nome desses procedimentos e o que eles fazem no rosto. Certinho. Não, foi ótimo essa introdução que você tem, né? Para a gente construir aqui um raciocínio juntos, para todo mundo entender realmente isso. Eu também, com a formação de fisioterapia, né? Nós temos essa tendência também a ficar muito nessa parte musculoesquelética, de movimentos.
E aí a gente precisa dessa especialização em dermatofuncional porque a pele, ela possui diversos compartimentos e estruturas que sofrem envelhecimento ao mesmo tempo, e não apenas a parte musculoponeurótica, né? Então, a gente tem que pensar na pele como esse conjunto. E nisso entra também a avaliação específica e individual, porque daí eu vou analisar o perfil do meu paciente e ver quais dessas estruturas eu preciso gerenciar esse processo de envelhecimento, qual está sofrendo mais. E em cada faixa etária, de 40 mais, 30 mais, 50 mais, se é a estrutura óssea, se é a estrutura gordurosa, se é a aponeurose muscular ou derme epidérmica. Porque todas essas estruturas vão formar, né, a nossa face de uma maneira jovem, se manter jovem, né? E estão sendo constantemente atacadas ao longo do processo de envelhecimento. A gente vai fazer esse gerenciamento. Então, a primeira etapa, uma avaliação personalizada. E isso com profissionais qualificados para identificar qual é o melhor tratamento para o seu rosto, para o seu perfil. Isso é importante a gente destacar, né, Gabi? Porque a questão do profissional qualificado. Exato. Infelizmente, né? Primeiro que a gente tem muitas coisas na internet que a gente faz e não sabe qual que é a formação desse profissional que está ensinando. E tem muitos profissionais que fazem, profissionais assim, que não são qualificados, que fazem procedimentos que eles não têm um estudo para isso, né? Tanto que a gente vê nos jornais, enfim, pessoas que fez algum procedimento no rosto ou no corpo. Exato. E deu errado, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pesquisar sobre a pessoa. Exato. E vai criando esse terrorismo em torno dos procedimentos estéticos, porque você vai vendo a padronização dos rostos de uma forma não estética, né? De uma forma que é até assustadora. Por quê? Por não identificar os perfis ideais de cada pessoa, respeitando essa naturalidade e, assim, elegendo os tratamentos específicos também para cada necessidade. Então, para a gente porque no processo de envelhecimento ocorre o que a gente chama de quadralização da face. O triângulo da face de sustentação, ele vai sendo quadralizado e caindo. Então, a gente identifica, como quando você fala, para uma flacidez de pele, eu vou verificar o quê? Vou verificar se existe essa flacidez acentuada em terço médio, se está já o terço inferior também interferindo nisso. O que eu posso fazer para ajudar em terço superior? Se eu vou precisar, que está precisando de um tratamento específico, eu vou entrar com técnicas que vão reposicionar e renovar essa derme epidérmica. Se for para relaxar, a gente tem que usar uma toxina, entendeu? Que aí já é a questão das rugas, que surgem dinâmicas. Se eu tenho que reestruturar, eu tenho que entrar com preenchedor, porque daí eu tenho que volumizar, porque tem já uma perda óssea, uma perda de conchinhos gordurosos. Então, você vê que é um leque muito diverso, né? De possibilidades, que eu até brinco que lá no espaço a gente tem o nosso playground, sabe? Que é um parque de diversões. Eu quero andar nesse, eu quero andar nesse, quero andar nesse. Mas, assim, tudo te cabe, mas nem tudo te convém. Então, é por isso que é interessante. Isso que é bacana. Igual você falou assim, essa questão da avaliação. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu quero deixar minha boca igual do fulano. Exato. Não é assim, né? Porque você tem que ver a estrutura da pessoa, se comporta isso. Então, tem toda uma questão morfológica. Tem gente que tem o rosto mais fino, tem gente que tem o rosto mais quadrado, tem gente que tem o lábio mais fino, tem o lábio mais formadinho. Então, a gente não adianta chegar lá e falar assim, eu quero isso. A pessoa fala assim, não, vem cá, vamos fazer. Peraí, vamos ver se o seu rosto dá para fazer isso, né? Exato. Se é apropriado para você, se você vai ter o resultado que você espera, né? Porque existe isso mesmo, de expectativa versus realidade, né? Então, a gente tem que colocar com essa análise específica e profissional o que está ao alcance daquele paciente. Porque o processo de envelhecimento, ele pode ser, sim, gerenciado,
mas não de uma forma a te deixar disforme, entendeu? Não te deslumbrar do que você tem de natural e bonito, entendeu? É você estar passando bem em cada fase. Por isso que a máxima hoje é realmente a gente percorrer para estímulo de sustentação, de colágeno, ou seja, reestruturar essa face, igual a gente está falando. Em casos específicos, sim, a gente poder, em termos específicos, preencher ou volumizar, mas isso não é para todos, entendeu? E é importante também, porque às vezes a pessoa ela quer fazer um procedimento para melhorar, só que a gente é preciso ter uma preparação, né? Então, se a pele não estiver bem hidratada, às vezes o resultado não vai ser bom. Se ela não tiver ter os cuidados, né, do pós-procedimento, dependendo do tipo do alimento, tudo isso vai interferir. Então, não adianta, assim, o que as pessoas têm que entender é que não existe milagre. Não existe milagre, não existe. É lógico que quando a gente fala em procedimento estético, assim, mais popular, né, que as pessoas mais entendem, um botox ou um preenchimento, né? O que as pessoas... É porque acaba que são resultados imediatos. Você já vê o resultado na hora. Né? Lógico que depois tem, às vezes você precisa fazer um retoque, alguma coisa assim, mas você já consegue fazer um resultado na hora, ver o resultado na hora. E o que eu falo para as pessoas? Da mesma forma que não adianta ficar mexendo no músculo e a pele não está cuidada, não adianta mexer na pele e o que está dentro também não está sendo trabalhado. Então, tanto, vamos supor, um botox, né? Se você tira essa tensão, né, diminui essa tensão que você tem na região, você põe em botox, você vai ter um resultado bem melhor, vai durar mais tempo, você vai alcançar o seu objetivo mais fácil. Gabi, então igual a gente estava falando, né, que a gente tem que ter um cuidado como um todo. Agora vamos pensar, não, vamos falar de procedimento, como é que fala? De maquinário mesmo, assim, né? Enfim, Vou dar o que tem, assim, para flacidez de pele? Então, igual eu falo, como a gente tem 4 compartimentos para ser trabalhados, a gente pensa em 4 R's para rejuvenescer. Então, pensando no R de rejuvenescer, quando eu quero relaxamento. Então, eu entro com toxina botulínica, né? Que é uma aplicação do conhecido Botox. E a gente realiza a técnica Full Face, que trabalha tanto todos os pontos da face, como também a musculatura do pescoço. Que ela é vigorosa, ela também atua, né, contra a gravidade e interfere no energismo muscular. Exato. Sim. E as pessoas não atentam para essa forma e a gente não faz pontos específicos isolados, porque aí eu crio vetores e forças que acabam desequilibrando, né? Ao invés de ficar para o rejuvenescimento com um relaxamento harmônico que a gente objetiva. Então não adianta assim, você tem que fazer uma avaliação e ver os pontos que estão muito tensos e fazer a toxina. Não adianta colocar só aqui, ou só aqui, ou só aqui. Não, tem que ver de acordo com a pessoa. Exatamente, porque senão você predispõe ao envelhecimento de outras áreas que não estão relaxadas com a toxina, porque ela atua apenas em nível muscular em relaxamento, ponto. Então, é benéfico? É sim, porque a gente precisa desse efeito. Só que quando muito bem colocado e distribuído, tá? E aí, pensando também em renovação, é um outro R muito importante, bem-vindo no rejuvenescimento. Nós temos peelings que são específicos para cada fase da vida, que vão ajudar a formar essa ação. Aí, quando a gente quer, já tem o olhar não para a musculatura, que é o relaxamento, mas sim para a derme e epiderme, trabalhar essa renovação celular para se ter uma densidade que se é perdida, né? E que se configura no final em uma flacidez. Temos peelings que são específicos para estimular renovação celular. Temos microdermabrasão, que é através de aparelhos que vão promover um peeling mecânico e não através de ácidos, tá? Porque tem os peelings químicos e os peelings mecânicos. Nós também dispomos lá no espaço dessas ferramentas. O que é o peeling mecânico? Porque o químico, a gente sabe que são os ácidos, né? Os ácidos. E aí o tratamento é feito na clínica ou tem um tratamento assim que pode ser feito em casa? Não, aí a gente utiliza o que quando se é indicado, né, para promover essa renovação,
uma composição de ácidos para aquela pele a nível de consultório, né? Para a gente conseguir promover uma renovação intensa. Se há necessidade também de ácidos numa menor porcentagem para você utilizar como home care em casa e promover essa renovação mais já de uma forma mais controlada, né? Que não precise estar sendo monitorada como a do consultório. Mas a gente tem essa possibilidade, sim. Desse peeling químico, dependendo do tipo da pele, para ter um resultado bom, vai fazer mais de uma vez. Exato. Respeitando o ciclo de renovação também da pele, tá? A gente faz de acordo com uma periodicidade a reaplicação da sessão, ou também utiliza-se um peeling mecânico, que daí não utiliza ácidos, que tem uma profundidade maior, mas que também vão estimular essa renovação celular também. E o peeling mecânico, que você já tinha perguntado anteriormente, eu utilizo ponteiras que vão promover atrito e sucção como estímulo para essa renovação, e não mais componentes químicos, que são os ácidos. E quais aparelhos que faz esse peeling mecânico? Tem assim? O mecânico. Sim. Aí a gente temos o peeling de diamante e o de cristal, os mais utilizados, né? A gente gosta bastante na clínica dessas duas modalidades. E ele vai e descama o rosto inteiro. Peraí. Ô, amor, fecha aqui a porta da mamãe. Ó. Obrigada, meu filho brincando de esconde-esconde aqui, gritando. Então fecha aí, meu amor. Então tá, fecha aí. E aí, Gabriela, deixa eu te falar. E aí esses peelings, ele descama o rosto, certo? E ele faz uma renovação da pele. Sim, falando a grosso modo. O químico, prioritariamente, há uma descamação ou não, depende dos ácidos, né? No mecânico, a renovação celular acontece durante a microdermabrasão aplicada através do aparelho, mas é aquele que assim, parece que queima a pele? Esse também é um químico também mais forte, né? Que é o que está sendo super conhecido, que é o difenol, né? Promove uma queimação, mas é a nível muito profundo e é ambiente controlado, com sedação em alguns casos, né? Não é o que a gente utiliza em rotina, mas existem esses tipos de peeling, sim, depende da profundidade. A descamação, ela não é obrigatória, tá? Então vamos supor, esse que é mais usado, que é o de diamante e de cristal, ele chega a descamar? Não. A renovação celular é na hora do procedimento, após não. E aí, depois de quanto tempo eu posso, quem tem o hábito de fazer as massagens e os exercícios faciais, quanto que a gente pode voltar a manipular? Para um peeling de diamante, né? 3, 4 dias já pode fazer a rotina, né, de estímulos musculares faciais normal. Agora, para um químico, dependendo da composição que a gente utilizar, a gente tem que esperar passar o processo de descamação, se houver, essa pele recuperar e não estar mais sensível para ser estimulada novamente. Para poder manipular. Aí, isso em torno de 7 dias, pelo menos, né? Mas isso também é relativo. E contraindicação para peeling? Vamos supor, pele acneica, rosácea, melasma, tem alguma contraindicação para o peeling? Não. Aí a gente vai trabalhar a manipulação da composição para atender essas peculiaridades de cada pele. Pele com rosácea, pele com melasma, pele acneica, todas podem utilizar ácidos para tratamento, tanto de controle de oleosidade, como de clareamento, como de dessensibilização, que é para rosácea, acne e melasma. Mas aí a gente utiliza ácidos específicos que me permitem fazer essa técnica nessas peles também. E o que é bom, assim, de tratamento para manchas? Não só o melasma em específico, né? Mas manchas mesmo. Igual você começou o raciocínio, é exatamente dessa forma. Tanto para melanoses ou o próprio melasma, né? Quando a gente quer esse efeito de clareamento, a gente tem que primeiro identificar quais os agentes causadores que estão provocando aquela mancha, para eu poder inibir esses agentes
né? Seja se for por uma exposição solar, fatores genéticos a gente não interfere, mas tem que identificar se há uma alteração do sistema endócrino, né? Para ocorrer a regularização, o equilíbrio, né, hormonal também para esse surgimento dessas manchas. Fatores de estresse, como qualidade de sono, fumo, tabagismo, que são poluentes, tudo a gente tem que identificar por que essa pele está manchando, né? Eu elimino o causador e depois, após essa eliminação, começo sim os programas de inibição de pigmentação, né? Tanto na produção da melanina, que é o pigmento que vai escurecer essa pele, como também na remoção desses pigmentos que já estão ali na epiderme. Então, eu faço uma avaliação completa da pele, vejo o que ela precisa, se intensificar no clareamento, vou usar ácidos que são despigmentantes para aquela pele, né, para eu tirar essa melanina que já está ali epidérmica, ou se é uma pele que precisa ser inibida de clareamento, como no caso do melasma, porque só clarear não vai apenas ajudar, porque é uma pele hiperreativa. Qualquer estímulo, seja externo, interno, ela como mecanismo de defesa, ela joga o pigmento. Então, eu também tenho que entrar com agentes que vão inibir a produção de melanina, além de remover. Então, assim, mas aí, assim, para clareamento são esses. A gente falando assim, num caso no geral, porque eu vejo que existe muito assim, vem fazer e fala o nome de uma máquina que está no espaço, né? Não de vocês, mas enfim, porque tem vários procedimentos. Eu queria que você falasse as técnicas que existem hoje no mercado, né? Que o pessoal está usando mais. Não, a gente sabe que tem que ter uma avaliação, enfim, mas para a gente saber mais ou menos assim, tem o procedimento tal, que ele é bom para levantar, porque ele faz isso e isso. O procedimento tal, ele já ajuda a clarear a pele e fazer isso. O que tem assim no mercado para a gente entender? Então, para objetivar clareamentos, né? Nós temos tanto a parte dos pins, que os ácidos, temos os lasers, que também estão em alta, né? Que promovem todo esse refinamento da parte epidérmica da pele. Temos também fototerapias com LED, que também ajudam a promover clareamento na pele e também estimulam colágeno. Já dá para fazer os dois efeitos, né? Envelhecer com LED. Temos os ultrassons, né? Que vem agora já pensando em rejuvenescimento mesmo, reposicionamento, outro R que a gente estava lá abordando os R's, não deu certo, que acabou a luz. Em reposicionamento, a gente tem os ultrassons microfocados que atuam, né, como se para efeito lift mesmo, né, de reposicionar essa pele que já está cedida de flacidez e assim ser bem atuante para o melhor de um contorno facial, que temos também disponível lá na clínica. E além de os bioestimuladores, que também são a parte mais injetável, né, mas de uma forma eficaz, a gente vai repondo o nosso banco de colágeno que vai se esvaziando, né? Conforme o que são os bioestimuladores? Os bioestimuladores são substâncias que são aplicadas, né? Pode ser aplicada em terço médio de face, pescoço, que vão ser atuantes ali para estimular a produção do seu próprio colágeno. E formando, como a aplicação é feita em leques, a gente acaba que cria vetores para esse colágeno formar uma trama de sustentação. Então, leque que você fala, o que é? Assim, são vários pontos que você faz, né? Que injeta, como é que é? Exato. A gente desenha um leque mesmo no paciente, que é o efeito que você quer fazer de sustentação, igual você tem os vetores para fazer a massagem, né? A gente também tem os vetores que a gente quer aplicar aquele produto, que é onde eu quero que o efeito máximo de estímulo de colágeno seja efetuado, né? Aí você pega e injeta esse bioestimulador. Qual que é o processo assim? Quanto tempo ele vai fazer esse estímulo de colágeno? Como é que funciona isso? Isso. O efeito máximo inicial
20 dias, 15 a 20 dias após a aplicação. Mas o total que ele ainda vai poder, para aquela aplicação que você fez, que ele ainda pode surtir de sustentação até 90 dias, pós a primeira aplicação. E o que a gente indica? Por cada década de vida, uma aplicação é indicada. Como se você fosse rebalancear o colágeno que você perdeu já a partir daquela faixa etária, né? Por exemplo, 30 anos. Então, são 3 aplicações, uma por década de vida, num período de, no mínimo, 90 dias. Entendeu? Entendi. Entendi. E vamos supor, para aquela pele que sabe aquela pele muito enrugadinha de sol? Não são aqueles sulcos profundos, mas a pele já é toda bem assim. Foto envelhecida. Isso, bem envelhecida. Aí, nesse caso, a gente teria que fazer um trabalho nessa pele, para a gente poder. Porque não adianta só pegar e fazer estimulação de colágeno. Eu tenho que mexer na pele e estimular o colágeno. O que seria um protocolo, por exemplo? Exato. Aí, nesse caso, provavelmente a gente vai ter que entrar com todos os R's, né? Nós vamos precisar relaxar os 4 R's que você falou. Acho que a gente falou só 3, hein? Só 3, né? A gente falou de relaxar, né? Falamos de renovar, reposicionar e recuperar. São 4 R's. Recuperar. Nós não falamos sobre o recuperar, Gabi. Explica pra gente. Recuperar. O recuperar é quando a gente já tem perda de volume de fato. Então, a gente está vendo um perfil de um rosto que já está com a parte óssea e coxins gordurosos já comprometidas. Então, como que eu vou conseguir fazer a reestruturação? Só para esclarecer, assim, porque o que acontece? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde osso também, a gente tem perda óssea, né? Então, só para vocês observarem, quando uma pessoa é mais gordinha, ele emagrece, né? Não vai emagrecer só na barriga ou na perna. Por exemplo, um exemplo bem assim, geral. A gente vai ver que essa pele, ela vai marcar mais, né? Vão aparecer mais os sulcos, as rugas. Por quê? Porque tirou aquela gordura do rosto. Então, muitas vezes, a gente tem que preencher essa região. Isso, né? Exatamente. Então, a gente tem... Pode falar. Aí que a gente tem que recuperar essa perda, que foi óssea e que foi gordurosa, né? Durante o processo de envelhecimento. Aí sim, entra... Nesses casos, os preenchedores, né? Que já há agora a tendência é totalmente contra, estão endemonizando o preenchedor. Porque eu vou ficar com o rosto de bolacha, eu vou ficar com aquela cara de fofão. Mas os preenchedores, quando bem aplicados, são bem-vindos, sim, e são necessários. Por exemplo, esse que é o problema, quando bem aplicado. Então as pessoas ficam com medo. Ai, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai? Por isso que é bom a gente pesquisar, né? Provavelmente para essa face que você deu como exemplo, já muito fotoenvelhecida, já bem madura e que talvez não tenha feito nenhum cuidado, nenhum gerenciamento anterior do processo de envelhecimento, ela vai precisar, entendeu? De especificamente utilizar preenchedores. Provavelmente há uma perda aí também. E o que são aqueles fios que as pessoas falam, que colocam? Os fios entram para reposicionar o nosso R, né? Mas como que coloca o fio? Como é que é a técnica que usa? É feita alguma... Essa inserção é feita por onde? São pequenos pertuitos também que são colocados e eles são passados, né? Você faz as aberturas, né? As portinhas de entrada para onde o fio vai passar e alguns são ancorados no couro cabeludo, que é onde você não tem... possibilidade cinética de movimento, porque daí sim a tração desse fio vai ser mais duradoura. Aí o fio vai puxando o quê? A pele e o músculo? Ou só a pele? Só a pele, né? Porque ele passa e você ancora. Isso é interessante para casos de peles maduras, densas, que já tem uma flacidez acentuada, e eu preciso de um reposicionamento imediato. Entendeu? Eu preciso de um reposicionamento mais rápido.
que só bioestimulando, que também a aplicação dos bioestimuladores seguem uma linha de fios, por exemplo, né, para reposicionar, só que aí eu faço através não de fios, mas sim dos produtos, né, que eu injeto. Há um período para ser produzido esse colágeno, né, endógeno, e essa sustentação ser própria, né, da sua pele. Só que em certos casos eu preciso dessa sustentação mais imediata, né? Eu preciso de uma sustentação que seja que apenas esperando o processo de bioestimulação eu não alcanço. Então os fios nesses casos são E bem-vindos. fica alguma cicatriz por Não, onde entra o fio, né? não. Um furinho muito pequenininho, chama de pertuito, né? E logo ele fecha. É muito pequenininho. É bacana, assim, na verdade a gente está vendo a evolução, né, dos procedimentos. Então, isso é bem bacana. E, gente, agora se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar aqui, que depois eu vou passar para a Gabriela, tá? E lá na clínica, né? O que é? Quais são os procedimentos mais procurados, assim, que vocês mais fazem lá? O nosso carro-chefe, né? Agora, os queridinhos do momento são os bioestimuladores. A toxina também é um clássico, né? Que é o Botox. Temos o laser, o Lavian também, que está entregando efeito BB Glow, né? Trabalha na explica pele. sobre esse laser aí. Eu vi vocês fazendo propaganda. Como é que funciona? O que ele faz? Então, o Lavian é uma tecnologia, né? Referência para tratar a pele de uma maneira com uma recuperação rápida, mas que entregue efeitos que já são muito bem-vindos, por exemplo, na retração dos poros, no estímulo de colágeno para rejuvenescimento da pele, né? Em tempo curto pós-sessão. Ele dá um efeito de pele sem filtro, que a gente fala, sabe? Sem filtro, sem make, você tem uma revitalização total, aonde ele é aplicado. Além de trabalhar couro cabeludo, né? A gente tem o estímulo de crescimento capilar. Temos também para tratamento de cicatrizes, ele uniformiza, né, as disfunções. Tudo depende da potência que vai usar, né? Isso. Aí daí você paramenta, né, os objetivos conforme a máquina pode te entregar de resultado, né? Para aquela área que está sendo aplicada. E quando você faz o Levian, como é assim? Tem alguma. Como é que fala? Na hora que você acaba de fazer, tem alguma. Não é contraindicação? Algum cuidado que você tem que ter? Vamos supor, porque a pele queima, como é que é? Sente dor, não sente, fica vermelha? Me explica como é. A sensação que se tem é uma... Peraí que deu uma cortada. Peraí só um pouquinho. Não sei se foi você ou fui eu. Tá, fala de novo. A sensação qual que é? A sensação é de uma aquecimento, né? Uma ardência. A gente utiliza um anestésico tópico, né? Antes da aplicação do laser, para deixar bem confortável a técnica. Mas ainda assim é possível sentir um aquecimento na pele. E há uma vermelhidão, também transitória, né? 2 dias no máximo. E como há esse superaquecimento da área, a gente indica a hidratação fundamental pós a sessão, seja por água termal. A gente também utiliza o nosso protocolo exclusivo lá no Espaço O, que a gente entrega combinações de tratamento pós o laser Lavian, seja para otimizar um efeito de rejuvenescimento com o laser, seja para otimizar junto com o laser. A Rosane perguntou aonde que é colocado esses preenchedores? Então, normalmente, o que eu tava falando para ela? Normalmente é em sulco, né, para preencher essa região. Só que tem umas regiões que a gente usa para sustentar, não é? Sim, a gente normalmente, né, o preenchedor quando para pensar em face, né, têmpora, olheiras, né, sulco nasogeniano, melhorar marionete, malar, mandíbula para dar o formatinho, né? E quando tem gente que usa até aqui, né, para tirar aquele negocinho o ângulo, né? Sim, para nariz também, a giba, né, que a gente chama, que quando tem uma tortuosidade ou dá uma empinadinha, né? Aqui na modelação, o nariz também dá para utilizar. Outra coisa também, a Rosane está falando sobre o profilo. Você sabe o que é esse, Gabi? Fala sobre o profilo, eu não sei o que é. Não?
Não, Tá. também E não a Márcia tá conheço. falando Profilo, assim, não. a, Deve ser marca de algum fio. o Ultera é uma boa opção. O que que é o Ultera? Conta pra gente. É um tipo de laser, né? O Ultera, ele é uma tecnologia HIFU, como a gente fala, de energia ultrassônica microfocada, que entra no nosso R de reposicionar e atua tanto na derme como no músculo, como se fosse grampinhos. Reposiciona na sua pele para formar atração. Nós temos na clínica a mesma tecnologia, que é o ultrafocus, que combina tanto a parte de ultrassom microfocado como macrofocado. Então, a gente tem à disposição o tratamento de reposicionamento, como também de combate a algumas gordurinhas indesejadas da face, que também, como a gente às vezes quer recolocar gordura, a gente quer tirar. Como, por exemplo, na papadinha, né? Que dá um contorninho mais acentuado, né? Para formar aquela linha do blush. Então, lá nós temos o Ultrafocus, que vai te entregar esse resultado, tanto para estímulo de lifting facial, como de combate a gordurinhas localizadas. A R. Mozenda perguntou se esses fios, a gente está falando dos fios, né, de sustentação, eles são absorvidos pelo corpo e a gente tem que retirar ele de tempo em tempo para colocar de novo? Como que é? Nessa nova linha, né, de fios que estamos utilizando, sempre visando nesse contexto de rejuvenescimento global, a maioria já é absorvível, porque ele é para bioestímulo. Ele não é só para aquele efeito mecânico de tração imediata. Ele é para continuar ali estimulando o processo de rejuvenescimento interno, né? Para que essa tração possa ser mantida pela sua própria pele. E de né? tempo em então, tempo tem que colocar de novo? Sim. Ou se você cuidar, não precisa? Não, porque, exato. A gente entra por outros caminhos para se manter esse efeito do fio tratando. Só se não cuidar, né? Porque, igual eu falando, não adianta tecnologias fazer o procedimento e você também continuar fazendo tudo errado, que vai cair. Não adianta. Não, exato. E aí, também não existe Eu falei, nada milagrosa. é permanente. Que vai Você fazer sempre tem que ter todo o cuidado. efeito. Exatamente. E ele, porque o processo de envelhecimento ele é diário, ele é contínuo. Eu fazia antes só um botoxinho, já resolvia meu rosto. Hoje minha toxina dura pouco e eu já não tenho mais o mesmo efeito. Sim, porque a sua pele está envelhecendo, você está tendo outras necessidades que não só um E é R de igual relaxamento. a Ecancian tá falando para mim. E depois desses procedimentos, qual seria as melhores ginástica facial para isso? Depende do procedimento. Porque, vamos supor, se eu faço um botox ou eu faço um preenchimento, eu não vou manipular essa região, senão a gente vai perder. Então, você não pode nem fazer a massagem, nem os exercícios. Agora, os outros procedimentos que não vai ser absorvido pela pele, você, depois que cicatrizou, você pode fazer normalmente só os seus exercícios faciais, né? De acordo com a região que você quer melhorar. Então, é tranquilo. E tem para manter o que você conquistou até aqui. Não adianta fazer o procedimento. É igual, gente. Então, tá. Eu faço uma plástica no meu corpo, fiz lipo, não sei o que, saí de lá com o corpo maravilhoso. Se eu parar de fazer ginástica, se eu não cuidar da dieta, você vai perder. É a mesma coisa com o rosto, gente. Mesma coisa. A Solange, pode falar. Nada é definitivo, né? É um orar e vigiar e constante, né? Desde procedimentos cirúrgicos até a parte estética. Então, a gente tem que estar sempre atento para ficar em dia com as nossas necessidades. A Solange falou para mim, perguntou aqui, quem tem doença autoimune pode usar Botox? Olha, há certas controvérsias porque utilizam-se muitas medicações, né, para quem está em tratamento de sistema imunológico. Então, assim, a gente não traria nenhum malefício sistêmico para essa pessoa, mas aí a duração, né, os benefícios dessa técnica de custo-benefício, eu não sei se seria interessante, né? É um público que eu tenho minhas ressalvas, eu não costumo indicar, né, essas partes mais injetáveis, sabe? A não ser que a gente
passa, né, toda uma avaliação, né, específica dela, ver o que ela está tomando, se está em parte, se está na fase remissiva da doença controlada, enfim, há peculiaridades que a gente tem que A analisar. Rosane tá perguntando de novo aqui. Fala sobre o Profile preenchedor. Ele é bom? Então é um tipo de um preenchedor. E perguntou, ele é reticulado? Eu não sei o que é. Porque o ácido hialurônico a gente tem ele na forma reticulada ou não reticulada. Quando ele é reticulado, é quando a gente quer volume, a gente quer realmente um efeito preenchedor acentuado. Deve-se ser, se não for uma marca específica, né? Porque o que nós utilizamos é o melhor ácido hialurônico que tem, que é o da Galderma, né? Então, é a linha toda da Galderma, desde os ácidos hialurônicos não reticulados, que é quando você quer um efeito não de volumização, mas apenas de uma hidratação profunda, como é o caso do Skin Buster, né? Que ali você tem, que você vai aplicar exatamente um ácido hialurônico, mas não com o objetivo de aumentar a área, mas sim de tratar a pele, entregando uma hidratação intensa. Desde os ácidos hialurônicos que são mais densos, mais reticulados, que aí daí a gente utiliza a linha deles também para dar essa perda, recuperar essa perda em áreas específicas do rosto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Sassá falou que a live tá maravilhosa, obrigada. Um monte de gente entrando aqui, né, gente? Gente, ó, essa live eu vou deixar no YouTube, tá? Porque, ó, caiu 3 ou 4 vezes aqui, nem sei. Obrigada por vocês estarem aqui. Né? Que bom. Mário também tá falando que a Gabi é uma profissional maravilhosa. Isso mesmo, gente. Então, é isso. Eu acho que a gente tentou passar o básico, né? Que tem tanta coisa, né, Gabriela, para falar. E não dá pra gente falar assim em pouco tempo. Mas aí, gente, eu quero convidar vocês para seguir no Instagram, Espaço Or, então é Spaco_Or. E entrar em contato com eles para saber dos procedimentos. Quem tem dúvida, eles vão passar direitinho para vocês, porque não é a minha praia. Ginástica e massagem e exercícios faciais eu entendo, mas esses procedimentos não. E aí vocês entrem em contato com eles, lá do Espaço Hora, aqui de Goiânia. Segue eles no Instagram, que eles vão passar direitinho para vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês, de estar aqui com a gente na live. Pedir desculpa por essas quedas que a gente teve, mas infelizmente a gente não pode controlar. Vou marcar com a Gabi para a gente fazer um outro dia live. E quero aqui agradecer muito pela participação dela. Eu acho que agora, se ela for entrar, vai demorar. A gente já está mais de 1 hora de live, né? Por conta das quedas de energia. Eu sei que fica cansativo. Mas eu quero agradecer muito a participação da Gabi, por ela ter ficado aqui com a gente, tirar as dúvidas, porque eu também sou leiga dessa parte, então gostei muito, aprendi muito. E agradecer a vocês por estarem com a gente aqui até agora. Obrigada. Terça-feira que vem estamos aqui de novo às 8h30 com mais uma live. Lembra que toda terça nós estamos aqui. E obrigada pela participação de vocês. E sigam lá Espaço Or, Spaco_Or, para vocês tirarem também as dúvidas, conhecer os procedimentos. E lá vocês já podem mandar mensagem direto para a Gabi, que ela responde vocês. Tá bom, gente? Mais uma vez, desculpa pelas quedas de energia. E espero vocês terça-feira que vem, 8h30, aqui de novo, tá?